A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para aprender da santa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor que tem nos ensinado diariamente sobre o valor e a santidade do corpo, templo do Espírito Santo. Hoje vamos meditar em uma verdade gloriosa. No corpo de Cristo, todos os membros são importantes. Vamos começar este momento falando com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, te agradecemos por mais um dia em Tua presença. Amado Espírito Santo, fala conosco e revela-nos o valor que temos em Teu reino. Ensina-nos a valorizar os dons e os irmãos e ajuda-nos a viver em unidade, como um só corpo em Cristo. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Meus irmãos, o texto para nossa meditação está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 18 ao 25. Diz assim o texto sagrado: Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos ser menos honrosos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós são menos decorosos, tratamos com mais decoro. Porque os que em nós são mais decorosos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Mas que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. Aleluia! Que palavra preciosa, meus irmãos, e também necessária para os dias em que vivemos. O apóstolo Paulo usa a figura do corpo humano para ensinar como deve funcionar o corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Ele diz que Deus colocou cada membro no corpo como quis. Isso quer dizer, ninguém está fora do plano de Deus. Ninguém é inútil ou sem importância no reino. E glórias a Deus por isso. Cada crente é um membro vivo do corpo de Cristo. E assim, como o corpo físico precisa de todos os órgãos para funcionar bem, a igreja precisa de cada irmão e cada irmã para cumprir a sua missão. O olho não pode dizer à mão: não preciso de ti. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não tenho necessidade de vós. Porque todos são importantes, ainda que executem funções diferentes. Da mesma forma, na igreja, há aqueles que pregam, os que cantam, os que servem, os que intercedem, os que visitam, os que cuidam da limpeza, os que evangelizam, os que aconselham, os que ofertam, e todos são essenciais. Aleluias, glórias a Deus. O corpo é formado de partes visíveis e invisíveis, e todas são necessárias. Você pode não aparecer no púlpito, mas se está orando em casa, você é parte fundamental do mover de Deus. O corpo não vive só de olhos e mãos, ele precisa também do coração, dos pulmões, das veias, das articulações, de tudo que dá vida. Aleluias!
Assim é a igreja, meus irmãos. Os 12 ministérios são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. E é o Espírito Santo quem une o corpo e faz cada membro cumprir o seu propósito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 4 a 7 diz: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Glórias a Deus! Isso quer dizer que Deus distribui dons conforme a sua vontade, para o bem comum. Ninguém deve se sentir superior por ter um dom visível, e ninguém deve se sentir menor por ter um dom discreto. O valor não está na função, mas em estar no corpo e servir ao cabeça, Cristo Jesus. Aleluias! O corpo de Cristo é perfeito, porque é formado por membros diferentes que se completam. A diferença não é motivo de separação, mas de harmonia. Quando cada membro faz a sua parte com amor, o corpo cresce saudável e forte. Efésios capítulo 4, versículo 16 diz: do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Deus quer uma igreja unida, onde um valoriza o outro, onde não há inveja nem competição, mas cooperação e honra mútua. Paulo diz que os membros que parecem mais fracos são necessários, e os que parecem menos honrosos recebem mais cuidado. Isso mostra que no reino de Deus ninguém é descartável. O Senhor conhece e valoriza até o serviço mais simples, feito com amor. Muitas vezes, os olhos humanos desprezam o que Deus valoriza, mas o Senhor vê o coração e Ele recompensa o fiel. Jesus disse, lá em Mateus capítulo 10, versículo 42, e qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Glórias a Deus! No corpo de Cristo não existe grande nem pequeno, existe chamado e propósito. O Espírito Santo não desperdiça ninguém. Até os membros feridos e cansados têm valor diante de Deus. Glórias a Deus por isso, aleluias. Você pode estar se sentindo pequeno, esquecido ou sem destaque, mas o Espírito Santo te diz hoje: tu és necessário no corpo de Cristo, a tua oração faz diferença, o teu testemunho inspira outros, a tua fidelidade alegra o coração de Deus. Glórias a Deus! Paulo, ele também afirma que Deus deu mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. E isso é maravilhoso. Deus faz questão de equilibrar o corpo, para que ninguém se glorie e ninguém se entristeça. Ele distribuiu dons, talentos e oportunidades conforme o seu amor e sabedoria. Vamos refletir. Tenho valorizado o meu papel no corpo de Cristo? Tenho honrado os outros membros, reconhecendo o valor que cada um tem? Tenho permitido que o Espírito Santo me use conforme o propósito de Deus?
Quando entendemos que somos parte de um só corpo, o orgulho desaparece e o amor cresce. O corpo não briga consigo mesmo, ele trabalha em harmonia. Assim deve ser a igreja, unida, saudável e cheia do Espírito Santo. Glórias a Deus, aleluias. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por tua palavra. Querido Espírito Santo, obrigado por nos lembrar que somos parte do corpo de Cristo. Dai-nos humildade para servir, amor para cooperar e sabedoria para edificar. Abençoa cada irmão, cada irmã da tua amada igreja. Oh, Papai querido, dos que estão à frente, dos que servem no bastidores, abençoa eles, querido Senhor, que o teu corpo cresça em unidade, santidade e poder. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Meus irmãos, que presença maravilhosa do Espírito Santo nós sentimos quando meditamos na palavra do Senhor. Você é parte preciosa do corpo de Cristo. Valorize o dom que Deus te deu e continue servindo com amor. Todos os membros são importantes e juntos formamos o templo vivo do Espírito Santo. Eu me despeço com alegria e te convido a estar comigo amanhã no devocional de sábado com o tema O uso santo do corpo na vida conjugal. E o texto estará em 1 Coríntios capítulo 7, versículo de 1 ao 5. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. E até o nosso próximo devocional.